Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Mindset Alta Performance. E hoje nós vamos falar especificamente para você que é advogado, para você que deseja melhorar os seus resultados, para você que deseja viver em alta performance. E hoje eu estou com um convidado super especial, meu amigo, meu sócio, o Virgílio Tavares, e ele vai se apresentar como esse grande case de sucesso na advocacia. Verdade. Muito obrigado pelo convite, né, por inaugurar esse podcast de alta performance para a advocacia. Então, para quem não me conhece, eu sou advogado, já tem 10, 12 anos. Minha primeira formação foi em contabilidade. Atuei um bom tempo como perito judicial. E aí eu vi a necessidade de melhorar na área de perícia e resolvi estudar direito. E vi também que direito traz uma grande oportunidade, né? O mercado jurídico traz uma grande oportunidade para os advogados, né? Para que a gente possa performar mais. Então, hoje eu atuo como advogado, atuo como perito judicial e comecei a colher resultados extraordinários depois que eu comecei a pensar diferente, trabalhar diferente. Trabalhar em busca de resultados, com propósitos específicos. Então, hoje, o meu escritório de advocacia, o meu escritório de perícia contábil, ele tem propósitos muito bem específicos, muito bem claros, né, e tenho alcançado esses propósitos, esses resultados a cada dia. Perfeito. E hoje a ideia é exatamente contar um pouco da sua história e mostrar o quanto é possível através como você falou, da advocacia, através da profissão que a pessoa escolheu, ou tanto ser advogado ou na área jurídica, ela possa ter resultados diferentes do que as pessoas estão habituadas. Então, a primeira coisa que eu vou te perguntar é como é que você se vê hoje na advocacia e como é que você se via lá quando você começou há 10, 12 anos atrás? Nossa, há 10, 12 anos atrás, depois de formado, depois de ingressar no mercado jurídico, eu não sabia para onde ir. Essa é a verdade. Eu acredito que essa seja uma realidade de muitos bacharéis em direito. A pessoa sai da faculdade, não tem uma ideia clara do mercado, uma ideia clara de gestão, começa a trabalhar e não sabe aonde vai chegar. Então, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu estava com esse mindset, com esse pensamento. Até que houve uma virada de chave. Veio aquela pergunta: onde eu vou? Onde eu quero chegar? Será que eu vou trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 18 horas, e todos os dias, sem ter um resultado claro, vou chegar ao final do ano e me perguntar o que é que eu fiz durante o ano, sem ter essa resposta? Então, houve uma virada de chave em 2018, especificamente em agosto de 2018, quando eu não estava me sentindo bem na advocacia, apesar de já ter resultados, mas não era exatamente o que eu queria. Então, essa virada de chave foi na área de inteligência emocional. E aí eu vi claramente o meu propósito, eu vi aonde eu queria chegar e como chegar a esse sonho, a esse propósito. Então, a virada de chave aconteceu em 2018. Aí que eu percebi onde eu estava, quem eu era e como eu podia performar mais. Entendi. E nessa virada de chave, o que foi que aconteceu? Algo específico que aconteceu relacionado à sua profissão, relacionado ao seu pessoal? O que foi que aconteceu que você teve esse despertar? Qual foi a dor que te atingiu? O que foi que aconteceu para você, olha, aqui eu preciso tomar um novo rumo, eu preciso buscar uma outra forma? Inquietude, Cláudia. Eu não estava satisfeito com o que estava acontecendo. Na verdade, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu não sabia aonde eu ia chegar, aonde eu queria ir, aonde eu estava. E quando eu tive clareza da minha situação, eu resolvi dizer, eu tenho que encontrar respostas. Não pode ser só isso. E aí eu mergulhei no mundo da inteligência emocional. E eu vi exatamente... esse mundo me trouxe clareza. Eu vi exatamente aonde eu queria chegar. Estou aqui, né? Hoje, essa insatisfação que você fala é algo que você percebe até hoje nos advogados, nas pessoas que você convive com outros profissionais. Onde é que vem essa insatisfação? Veja, não é uma insatisfação propriamente dita. Você não sabe o que fazer para performar. Na verdade, você não sabe até onde você pode chegar.
Então você fica frustrado. Eu estou aqui trabalhando no mercado jurídico, no mercado de perícia contábil, e meu dia de amanhã eu não sei o que é que eu vou fazer. Não estou dizendo em relação a prazos processuais, mas eu vou começar minha segunda-feira da próxima semana. Como? Quais são as reuniões? Com quais clientes eu tenho que sentar? As coisas iam chegando e você ia fazendo na medida que essas coisas iam chegando, que esses processos, essas demandas iam chegando. Mas você não buscava elas. Você não organizava seu escritório de forma que você trabalhasse mais eficiente, mais inteligente, em busca de resultados. Então, essa insatisfação, essa frustração é de não saber aonde você quer chegar. Perfeito. E a gente está falando especificamente hoje para advogados, mas isso acontece com muitos profissionais. Todas as profissões. Exatamente. Não tenho dúvida disso. Depois que porque a minha mudança foi com inteligência emocional. Não foi estudando uma pós-graduação em direito tributário. Não foi estudando uma pós-graduação em perícia contábil. Foi inteligência emocional. Gestão dos sentimentos, posicionamento. Então foi essa a mudança. Foi aí que eu vi aonde eu poderia chegar. Perfeito. E quando a gente fala de ser intencional, como você falou, uma coisa é chegarem as demandas para você, chegarem os processos, chegarem os trabalhos, outra coisa é você buscar isso de forma intencional. E se você consegue buscar as coisas de forma intencional quando você tem metas e objetivos muito claros. Sim, e também quando você sabe quem você é. Perfeito. Quando você se posiciona. Isso realmente é muito importante. Então, o primeiro passo para que você tenha resultados extraordinários é ter metas claras, ter objetivos claros. A minha pergunta, quanto você quer faturar em 2023? Você sabe exatamente quanto você quer faturar em 2023? Você sabe quais são as metas, as ações? Eu falo ação, o agir que você tem que fazer para poder alcançar esse seu objetivo. Então, você precisa ter isso muito claro. É evidente, não pode ser uma coisa fora do contexto. Virgílio, eu quero faturar 50 milhões de reais em 2023 no mercado jurídico. É possível? Sim. Claro que é possível. Agora, você tem toda a estrutura preparada para isso? Você já é essa pessoa, né? Você já é essa pessoa? Quem você tem que se tornar? Então, há possibilidade, sim, mas é uma jornada. E você não pode seguir essa jornada sozinho. Você precisa de ajuda. Você precisa de pessoas que possam contribuir com esse seu novo eu, essa nova pessoa que vai conseguir esses resultados. Perfeito. E esse é o tema principal do nosso episódio de hoje, e a gente vai falar sobre essa definição de metas claras. E a primeira coisa, né? O que é mais importante, o que é imprescindível para que a pessoa ela consiga definir metas e objetivos de forma clara? Bom, primeiro, os seus objetivos, eles precisam ser mensuráveis. Eles precisam ser objetivos do ponto de vista de clareza de números. Então, eu quero ter tantos clientes, tantos processos, tanto de faturamento. Isso você tem que definir. E para que você defina isso, você tem que também se situar no mercado em que você atua. Hoje, com a internet, você pode atuar em todo o Brasil. O processo digital veio para poder facilitar esse trabalho do advogado. As audiências ocorrem online, através do aplicativo Zoom, utilizado por muitos tribunais. Então, você pode estar em São Paulo e fazer uma audiência em Brasília. Você pode estar em Brasília e fazer uma audiência no Acre. Você pode peticionar em Porto Velho de Aracaju. Então, isso facilita muito o trabalho do advogado, mas você precisa saber aonde você está. E quando você sabe aonde você está, qual é o seu mercado, você consegue definir de forma clara quantos processos você pode e quer ter e quanto de faturamento você pode e quer ter.
Então, o primeiro ponto para que você possa construir esses objetivos é ter clareza em números. E lembrando, além de você colocar no papel quanto de faturamento você quer, quanto de processos você quer, você também tem que mensurar as suas despesas, os seus investimentos. Por exemplo, eu quero ter durante o ano de 2023 20 mil novos processos. Quantas pessoas precisam ser contratadas? Quantos profissionais do direito precisam ser contratados para que você possa administrar, gerir esses processos todos? Então você tem que mensurar, estruturar isso de forma muito clara, para que você possa, sim, agir, cumprir aquelas metas, aquelas ações e chegar aos seus objetivos. Show. Como é que você conseguiu esse romper, de conseguir estruturar esse processo de colocar os seus objetivos, mensurar onde você estava naquele momento que você começou a fazer as suas metas, ter os seus objetivos claros? Quais foram as coisas que você foi ajustando, conseguindo trazer para que você tivesse o resultado que você tem hoje? Veja, Cláudia, tudo começa realmente na descoberta do eu. De quem eu sou e na busca da alta performance. Então eu comecei a ver que várias áreas da minha vida precisavam ser ajustadas. Então no momento em que eu comecei a ajustar meu relacionamento com minha esposa, com a Lina, comecei a ajustar meu relacionamento com minhas filhas, Natália e Júlia, eu comecei a trabalhar mais leve. No momento em que eu comecei a ter uma relação melhor com Deus, eu comecei a trabalhar mais leve. No momento em que eu comecei a investir mais na minha inteligência emocional, eu comecei a ver a capacidade que eu tenho de conseguir, de alcançar os meus objetivos. Então, tudo isso me leva à alta performance, cuidar da saúde. Nesse período eu perdi, de 2018 para cá, eu perdi 20 quilos. Então, hoje eu tenho uma saúde muito mais equilibrada. Então, tudo isso me leva a produzir mais, a ver a viabilidade dos meus objetivos. Ou seja, a busca da alta performance. Você como pessoa, relacionamentos, a parte social, network, investimentos em cursos, investimentos também na relação com outros profissionais, para ver experiências, para conhecer outras realidades. Então, tudo isso leva você a uma alta performance e, automaticamente, você enxergando quem você é, não é o que você faz, você consegue ver aquele objetivo, você consegue mensurar aquele objetivo. Então, o primeiro passo para que você possa mensurar é saber quem você é. Buscar a sua alta performance, quanto você pode melhorar, e aí você consegue mensurar aqueles objetivos que antes você nem sequer conhecia, nem tinha. É interessante quando a gente fala de alta performance, né? E as pessoas muitas vezes não têm o entendimento correto de que é alta performance, Sim. Principalmente em relação ao trabalho. Quando se fala em alta performance no trabalho, as pessoas acreditam que é você fazer mais. Produzir mais. Produzir mais, trabalhar mais, fazer mais. E não é. Porque a alta performance, principalmente para nós que somos coach integral sistêmicos, nós acreditamos que a alta performance ela precisa estar em todas as áreas da vida. Nos 11 pilares. Sem sombra de dúvida. E aí, a alta performance, o que significa de fato a alta performance? É você estar acima da média. Agora, o que é acima da média? Você precisa saber qual é a sua média. Quem é a sua média? Quem são Saber onde você está, né? Saber onde você está. Eu sou acima da média, mas a minha média é 5. Então, 5,5 é uma média legal? Talvez não seja. Qual é a média que você quer estar? Qual é a média realmente? De 0 a 10, né? Onde é que você quer estar? Exatamente. De 0 a 10, onde é que você quer estar? A minha média é 5. Todos os advogados que eu convivo, todos os advogados que eu concorro, inclusive, são média 5. Aí eu sou média 6. Nossa, você tá se achando o máximo. Mas aí, realmente, será que é aí onde você quer estar? Será que com esses resultados de média 6, você realmente tá tendo o resultado que você deseja? Olha a zona de conforto. A zona de conforto? Minha média é maior que a de todo mundo. Mas a minha média é 5 de todo mundo. E aí é onde a gente começa a entrar em alta performance. Porque alta performance é você estar acima da média, de uma média elevada. Sim. Por um tempo constante. Constância, e colhendo resultados
extraordinários. Porque uma coisa é você... Talvez você já se destacava lá há 10 anos atrás. Você já era acima da média. Mas essa insatisfação que você falou no início, ela continuava na sua vida. Ela estava ali. Porque talvez a média onde você estava não era naquela onde época, eu faturava legal. Não era ruim. Sim. Não era ruim, era um faturamento muito bom. Mas aí você imagina, você começa um processo de autoconhecimento, você começa a enxergar aonde você pode ir e aonde você quer estar, e aí você começa a trabalhar a sua inteligência emocional, e em 2022 você triplica seu faturamento. Para falar a verdade, em agosto de 2022 eu faturei 3 vezes mais do que tinha faturado em 2018. E em 2019 também. Terminei o ano de 2022 com 3,3 de faturamento a mais. 3,3 vezes mais do que 2018. E aí você me pergunta, Virgílio, você trabalhou mais então? Você se dedicou mais, chegou mais cedo ao escritório, saiu mais tarde? Não, eu comecei a trabalhar de forma inteligente. Comecei a trabalhar diferente. Reduzir custos, minha lucratividade foi lá para cima e faturei mais. Veja que fórmula mágica. Realmente veja que fórmula mágica. E aí você percebe, quando você melhora esses pilares, a questão da saúde, a questão da sua inteligência emocional, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento familiar, quando você melhora isso, as coisas começam a acontecer. Não é uma conta matemática. Não é vou fazer isso para poder colher aquilo de forma bem objetiva. Não é um simples, uma tarefa me traz um resultado. São várias coisas, várias tarefas que você precisa executar que vão trazer aquele resultado. E não é um resultado pequeno. É um resultado realmente extraordinário. Então, a virada de chave foi essa. Eu comecei a fazer pouco em 2018, melhorei em 2019, aí, opa, isso está dando certo. Vou fazer mais. Vou investir mais em inteligência emocional, vou saber mais quem eu sou, vou me conhecer mais cada dia, e as coisas começaram a dar certo. E aí você para, olha para trás, espera, não é uma fórmula assim simples de 2 mais 2, você vai ter 4 de resultado. Não, não é. São muitas variáveis que precisam ser ajustadas, porque se você não vai bem no seu casamento, você não vai bem no seu escritório. Se a sua relação com seus filhos, com suas filhas, não está boa, você não vai bem no seu escritório. Se você não vai bem também no seu escritório, a relação com sua família não está boa. Então você tem que equilibrar tudo. Se você não está bem de saúde, você não vai conseguir trabalhar bem. Então, você precisa ajustar tudo isso. É um círculo, né, que se completa. Então, você não pode deixar a peteca cair em nenhum desses pilares, porque senão você vai ter um prejuízo na sua performance. De forma clara, as coisas vão deixar de acontecer. Então, a ideia é, como você bem colocou, mantenha-se constante. Faça o que tem que ser feito todos os dias. Os resultados virão. Como vieram para mim. A gente sempre fala disso, né? Que os resultados virão e nós precisamos nos manter constantes, focados naquilo que nós queremos, no nosso objetivo maior lá na frente. Isso a gente tem muito claro. E uma das coisas que as pessoas confundem muito é que elas acreditam que para ter grandes resultados elas precisam fazer coisas extraordinárias, mirabolantes e que, enfim, às vezes acha que eu só vou ganhar mais dinheiro se eu investir num escritório maior, se eu fizer alguma coisa desse tipo. E não é. É isso que a gente quer trazer aqui hoje. Você vai ter resultados extraordinários, resultados grandes, 3, 4, 5 vezes maior, quando você ajustar o que precisa ser ajustado. Ajustar em você. Exatamente. Ajustar em você. É verdade. Então é esse ajuste fino que precisa ser feito. E você só começa a se ajustar quando você sabe quem você é. E sabe onde você pode chegar. E você faz aquela pergunta que eu falei agora há pouco. Quem você precisa se tornar para poder alcançar os seus resultados? Então é uma pergunta realmente muito forte. Quem você precisa se tornar para poder alcançar
os seus resultados, o que você quer, os seus propósitos. Perfeito. Essa pergunta a gente já poderia iniciar aí todo um processo para a pessoa entender quem ela é, e dessa pergunta vem várias outras perguntas. Mas voltando a falar em relacionado a metas e a objetivos, o que precisa tá muito claro, o que precisa estar aos olhos, consciente, para que a pessoa ela tenha esse romper? Porque assim, a gente vem de uma sociedade, a gente vem de uma cultura onde as pessoas estão muito presas às aparências, estão muito presas ao processo como ele fazendo as coisas sempre como são. Ah, mas é porque na advocacia é assim, mas porque na contabilidade é assim, mas porque em Aracaju é assim, as pessoas falam muito isso, porque em São Paulo é diferente. Não, o que a gente precisa ter consciente para ter essa virada de chave? Voltando a esse quem eu preciso me tornar. O que a pessoa precisa acordar? Eu acho que esse é o primeiro passo. Que assim como você acordou lá atrás, eu também acordei lá atrás, através de uma insatisfação que nós tínhamos, o que precisa estar claro? Até onde essa pessoa ela precisa e o que ela precisa enxergar para ela dar essa virada de chave? O primeiro passo, não tenho certeza, que é você identificar se você está na zona de conforto. Você está satisfeito com o que você produz hoje? Então, se você está satisfeito, se você produzisse mais, como você iria se sentir? Então, essa zona de conforto que todos falam é uma armadilha, porque faz com que você permaneça em passividade, em inação. Você não age, você não olha ao seu redor, você se contenta com pouco. Vigílio, mas eu não gostaria de faturar tanto, porque aí eu não faço questão, não me interessa. Mas quem você pode ajudar? Se você der o seu melhor, realmente quem você pode ajudar? Então não seja egoísta a esse ponto de não dar o seu melhor. Eu não quero usufruir de uma vida abundante. Tudo bem, escolha sua. Mas quem você pode ajudar? Quantas famílias precisam de ajuda? Quantas famílias não recebem a ajuda porque você está na sua zona de conforto, na sua vaidade, na sua íntima vaidade? Não estou bom, não preciso de nada, mas ajuda alguém. Então, primeiro, você se enxerga. Estou na minha zona de conforto? Estou fazendo o meu melhor? Onde eu posso melhorar? Então, aí é que você começa a enxergar o mundo que tem ao seu redor. E aí você também começa a ver a possibilidade de uma vida extraordinária. Mas se você não se contenta com a vida extraordinária, não tem problema, ajuda os outros. Mas faz alguma coisa, sai dessa zona de conforto. A zona de conforto, as pessoas se fala muito em zona de conforto, né? E a zona de conforto, ela não tem nada de confortável. Não. Esse é o primeiro ponto. Porque quando a pessoa está na zona de conforto, geralmente ela fala assim, eu poderia estar fazendo isso, eu sei que eu poderia estar fazendo mais. Só que aí ela... Mas eu estou bem. Mas eu estou bem. Não, do jeito que eu estou tá legal, mas eu sei que eu poderia ir além. Só que aí, sabe o que acontece? Quando vem a insatisfação, quando falta... o filho pede alguma coisa e a pessoa não tem condições de dar. Quando a esposa quer fazer uma viagem e ele não tem condições de dar. Ou ele mesmo. Ou ele mesmo quer fazer alguma coisa e não tem condições de fazer. Aí ele começa a se culpar, a se cobrar. Vou dar um exemplo simples de zona de conforto. Hoje, todo ser humano, através da internet, através das informações, sabe que precisa fazer atividade física. Por que você não faz atividade física? Zona de conforto. Zona de conforto. Que loucura. E aí você acaba se culpando, se cobrando por não estar fazendo, mas ao mesmo tempo você sabe que você precisaria estar sendo feito. E isso eu estou falando de uma área da saúde. Quantas outras áreas você sabe na sua vida que você precisa estar fazendo coisas, inclusive no seu profissional, no seu relacionamento com os filhos, e você não está fazendo? É aí onde vive a zona de conforto. Você sabe que você precisa avançar, você sabe o que você precisa fazer, mas você não faz. Porque você não sabe quem você é, você não tem metas e objetivos claros,
e você ainda está presa à zona de conforto. De forma muito, muito forte, utilizando as palavras do Clóvis de Barros Filho, na verdade eu entendo que zona de conforto, utilizando as palavras dele, nada mais é do que preguiça e covardia. Essa é a realidade. Zona de conforto é preguiça e covardia. E com uma pitada de vaidade, né, para poder fechar o pacote bem fechado. E a pessoa fica nisso, fica nesse círculo. Não, estou bem, não preciso fazer. Não estou acima do peso ou estou. Não tenho vontade de ir para a academia. Não tenho vontade de mudar minha alimentação, eu ainda estou jovem, então tem pessoas que estão piores do que eu, então não preciso mudar. Quem não quer mudar, fala a verdade. Quem é que não quer mudar? Quem é que não quer melhorar? Então, a zona de conforto está aí. Preguiça e covardia, e com uma pitada de vaidade. Esse conceito é bem interessante. Ele é bem conciso, bem direto no que ele precisa. E você falou essa questão de mudar, né? Sim. As pessoas, nós seres humanos temos uma dificuldade imensa de mudar, porque o nosso cérebro ele é econômico. Sim, não quer gastar energia. Ele não quer gastar energia. Então, o que é que as pessoas precisam entender para que elas tenham esse movimento de mudar, esse movimento de sair da zona de conforto? Uma das coisas que é o tema do nosso episódio hoje, é o quê? Metas e objetivos. Agora, onde essas metas e objetivos vão te levar? Isso é uma das coisas que eu quero que você traga da sua experiência. Quando você começou a ver o seu profissional, que você poderia melhorar os seus resultados de uma forma diferente, você expandiu a sua mente, você mudou o seu mindset. Porque muitas vezes a pessoa ela se mantém na zona de conforto porque ela não está enxergando lá na frente. Ela está presa só ao que está acontecendo, ao que já está bom. Ao seu mundo, aquele mundo pequeno. Mundinho, exatamente. E ela não consegue enxergar que ela pode ir além e que existem possibilidades. Muitas pessoas estão vivendo apenas pelas circunstâncias, pelas situações, como você citou o exemplo. Chega processo, chega cliente, mas você não está buscando outras possibilidades, você não está buscando ir além Pirambu, Gararu. É verdade, é verdade. O que é que acontece? A pessoa, essa questão da virada de chave, ela é bem interessante. Não é fácil. Não é fácil. E, por experiência, eu notei a minha virada de chave. Não acontece da noite para o dia. A chave, eu dormi hoje e acordei diferente. Não. É uma jornada. Você precisa começar a fazer. Eu lembro que eu tenho anotado no meu caderno de anotações, de insights, uma frase, se eu não me engano, é de um livro, Ferramentas de Titãs, se eu não me engano. É um livro bem interessante mesmo. Ele trata de alta performance. E em um determinado momento, ele diz o seguinte: se você não tem um propósito claro, se você está em busca do seu propósito e ainda não o encontrou, a fórmula para você encontrar é acordar cedo, tomar um banho frio, tomar um bom café e fazer o que tem que ser feito. Não se preocupa que o propósito vai aparecer. Ele vai te encontrar. Vai. Então, é uma jornada. Hoje eu vejo a virada de chave. Hoje eu consigo enxergar a virada de chave que foi em 2018. Sem sombra de dúvida. Mas não foi uma virada rápida, como eu disse. Foi lenta. Bem lenta. No sentido de dizer 2018, 2019, 2020, ano da pandemia, 2021... O ano da pandemia, eu já estava performando bem. Melhorei minha performance na pandemia, enquanto muitas pessoas, infelizmente, não conseguiram. 2021 já foi bem melhor do que 2020 e 2022 foi extraordinário. Foi um ano que eu enxerguei que eu podia mais. Então, essa virada de chave, você precisa começar a fazer. Eu não tenho meus objetivos claros. Começa a fazer o básico bem feito. Perfeito. Não deixa nada atrasado. E aí o que acontece? Quando as coisas começam
a dar certo, que você olha, que legal, olha onde eu estou, olha onde eu consegui chegar, você começa a enxergar outros horizontes e também, e aí fica vamos dizer assim, um conselho, uma dica muito boa que você também precisa para alcançar seus objetivos, aprender a dizer não. Tem coisas que não vale a pena você fazer. Eu não estou falando do ponto de vista de faturamento, tá? Eu estou falando do ponto de vista de gasto energético. Você pode até faturar muito com determinado processo, mas quanto isso vai te consumir? Então, você precisa aprender a dizer não, para que você possa alcançar os seus objetivos. Então, a virada de chave, ela ocorre de forma lenta. Você precisa começar a fazer as coisas, o propósito vai aparecer, seus objetivos vão começar a tomar forma, porque você vai enxergar aonde você pode chegar, aonde você quer chegar, qual o caminho que você tem que trilhar. E aí, as coisas, a mágica acontece. E não esqueça, né? Coloca também aprender a dizer não. Isso é muito importante. Realmente isso é muito importante. Porque, por exemplo, Virgílio, você iria trabalhar em São Paulo? Bom, já trabalho lá em São Paulo, mas você pegaria muitos processos em São Paulo? Não. Se esses processos tivessem que fazer com que o meu tempo de viagem aumentasse, eu iria prejudicar a minha relação com minha esposa, com minha filha, com minhas filhas. Então, o dizer não. Pode ser, vai ajudar a alcançar o seu objetivo financeiro, mas meu objetivo familiar não vai. Prejudica. Então, o dizer não é importante. Faz sentido para você? Então, essa virada de chave é lenta, acontece. Você precisa começar a fazer as coisas, fazer o que tem que ser feito, e fazer bem feito também. Acordar cedo, tomar um bom café da manhã e começar a agir. E aí você vai começar a moldar a sua vida extraordinária, o seu futuro, dessa forma. Tudo isso que você está me falando está me trazendo vários insights relacionados a esse processo, né? Que não começa da noite para o dia, você não acorda, eu vou mudar hoje, as coisas vão acontecer. É um processo. Só que o seu processo, ele começa na sua insatisfação, que foi uma das primeiras palavras que você usou. A sua insatisfação. Se você não está satisfeito com o seu trabalho, com o seu resultado, com o seu financeiro, com o seu casamento, com os seus filhos, com o seu corpo, você tem uma insatisfação. E toda insatisfação, ela deve e merece ser tratada. Então, esse é o primeiro ponto. Muitas vezes você não vai saber. Quando a gente começou lá atrás, a gente não sabia onde a gente queria chegar. Mas a gente tinha uma insatisfação. Então, se você que está assistindo a gente, se você não sabe onde você quer chegar, ok. Mas se você está insatisfeito com qualquer uma dessas coisas que a gente está trazendo aqui, está na hora de você começar. E começar com o básico. Não é começar com algo mirabolante, não é começar com algo extraordinário. É você começar com o básico. Talvez você chegar em casa e sentar para ouvir sua esposa já vai mudar a sua vida. Você chegar e dar um beijo no seu filho ou na sua filha. Sim. Talvez você chegar e dizer não para aquele cliente que ele não está te trazendo resultado, não está te trazendo faturamento e só está te consumindo energia. E trabalho? E trabalho, só está tendo trabalho e não está tendo resultado com ele. Inclusive, eu vou até te pedir, a gente sempre conversa sobre isso, mas eu vou porque as pessoas têm muito medo disso, de demitir os clientes. Sim. E eu quero um exemplo seu em relação a demitir clientes, porque isso tem a ver com posicionamento, isso tem a ver com foco no que realmente é importante. É claro. Tem processos, trabalhos que às vezes ficam sem sentido para você. Mas não falando do ponto de vista de demitir cliente, mas de ser objetivo no seu propósito. Eu lembro, há pouco tempo atrás, foi finalzinho de 2020, um cliente, um propenso cliente, sentou comigo e me pediu uma proposta de um determinado trabalho. Eu apresentei essa proposta. E ele sumiu do mapa. Conversou rapidamente comigo, tentou entender como seria o processo.
o que é que nós tínhamos que fazer, o que eu estava oferecendo para ele. Apresentei a proposta, ele simplesmente desapareceu. Eu acredito que ele se assustou pelo valor. Mas tudo bem, faz parte. E tempos depois ele me procurou, querendo entender melhor aquela proposta. E ele marcou uma reunião comigo. Sentou comigo, começamos a conversar. E aí ele começou a fazer perguntas. Não perguntas do ponto de vista como é que funciona o processo, o que é que vai acontecer, o que é que eu tenho que fazer. Mas perguntas claras, que na verdade eram as respostas, ele queria a resposta que era a solução do caso dele. E quando ele começou com essa sequência de perguntas, eu parei e fiz: espera, amigo, 1 minuto. Você vai contratar o escritório? Porque se você não contratar o escritório, eu não vou responder. Porque eu estudei para poder te dar essa solução. Então, muitas vezes, os advogados que têm determinada especialidade, determinada prática em assuntos, por exemplo, tributários, societários, eles são inquiridos, são perguntados e eles apresentam as respostas que são as soluções para os casos e o cliente às vezes vai para outro advogado mais barato. Então, isso foi bem interessante porque eu nunca tive uma postura dessa. Então, no meio da reunião eu disse: espera, você vai contratar o escritório? Porque se você contratar, eu te respondo. Se você não for contratar, a nossa reunião encerra aqui. O posicionamento. Ali eu enxerguei quem eu era. O que aconteceu? Ele fechou. Aceitou a proposta. E aí eu comecei a responder as perguntas dele. E comecei a apresentar as soluções. O que eu tinha estudado, o que eu tinha me preparado anos antes, eu estava apresentando do ponto de vista de uma prestação de serviço com excelência. Então, o posicionamento do profissional precisa ser claro. Então, a questão de demitir o cliente que é forte, às vezes é necessário. Eu já desliguei alguns clientes do escritório, porque não faziam mais sentido. A pessoa não fazia exatamente o que eu pedia para fazer. Além disso, atrasava os honorários do escritório. E um certo dia, eu mandei uma mensagem de WhatsApp. Eu dei o bom dia. Quando ele deu o bom dia, eu disse: estou entregando hoje todos os seus processos. Não tenho mais interesse em trabalhar para você. Tudo bem, ele pagava, atrasava, pagava, sim, mas o trabalho estava sendo muito grande e estava custando muita energia de todos os profissionais do escritório, minha principalmente. E isso ia prejudicar os meus objetivos. Mas você só conseguiu fazer isso por quê? Porque eu descobri quem eu era. Perfeito. E não só o que eu fazia, era quem eu era. Então, esse é um ponto muito importante. Quando você descobre quem você é, você consegue demitir um cliente. Você consegue sentar na mesa de reunião e dizer: você vai contratar? Aí a nossa reunião continua. Porque eu não estou aqui para perder tempo. Eu tenho um objetivo claro a ser alcançado. Eu passo por resolver o seu problema, sim, claro. Né? Mas se você não fechar com o escritório, não tem porquê nós passarmos horas e horas e horas eu te explicando o que é que você tem que fazer. Eu tenho que atender outros clientes que estão dispostos a contratar o escritório. Então você começa a ver quem você é e você começa a se posicionar em relação ao mercado. E aí você começa a encontrar também os clientes certos. Perfeito. É onde começa a virada de chave. Sim. As pessoas muitas vezes querem clientes melhores, querem mais clientes, mas elas não deixam aquilo que não está fazendo bem. E eu trago isso não só para o profissional, mas para tudo na vida. Tem gente que, por exemplo, que quer encontrar um relacionamento. Eu falo isso muito para as mulheres, né? A mulher, ela quer um relacionamento, quer um casamento, quer um relacionamento sério, um homem maduro, mas ela continua dando bola para aqueles homens que não são o que ela quer. A mesma coisa clientes. Você focar nos clientes que realmente você quer. Você buscar a saúde que você quer, você buscar o casamento que você quer. E você precisa começar a dizer não para as coisas que estão te desalinhando disso, que estão te distraindo. Sim. Estão tirando você do trilho. Estão tirando você do trilho. Outra coisa importante que você falou em relação a isso é quando você fala no posicionamento
de saber quem você é. A gente vê muitas pessoas hoje tentando provar o seu valor através do que faz. Através daquilo que entrega, não em relação à excelência profissional, mas em relação ao que faz. E aí, onde é que você vê mais os advogados, eles buscando fazer e esquecendo de quem eles são? Cláudia, isso é bem interessante, que eu tinha uma visão disfuncional do trabalho que eu executava. Muitas das vezes eu me contentava não com os honorários, mas com elogio. Então, uma vez uma ficha caiu. Isso foi bem interessante, que quando eu atuei como perito judicial em um processo, e na sentença, o juiz do caso falou sobre a qualidade do meu trabalho. Ele utilizou as palavras, o brilhantismo do perito judicial na elaboração do laudo. E isso foi bem interessante. E eu me senti bem com aquilo. Legal, trabalho de excelência. Trabalho de excelência. Mas quanto eu monetizei com aquilo ali? Quanto eu faturei com aquele trabalho? Essa ficha caiu para mim quando eu mostrei para uma pessoa amiga, e ela olhou para mim e disse assim: Virgílio, que legal essa sentença falando do seu trabalho. Ganhou quanto? Aí olha, tá colocando areia no negócio. Mas veja, eu não tinha metas, ou melhor, não tinha objetivos de faturamento. Eu estava me contentando com elogio. E eu podia até não ganhar nada, mas o elogio estava ótimo, mas o elogio não paga a conta. Então, essa questão de você saber quem você é, de saber aonde você pode chegar, e você deixar de lado essa vaidade para poder alcançar seus objetivos, é bem interessante para o profissional que está entrando no mercado agora, que quer mostrar não quem ele é, mas o que ele pode fazer. Então, você estabelece suas metas, seus objetivos. Massa. Faz bem feito, ganha um elogio, mas ao mesmo tempo bate a meta de faturamento. Olha que legal. Essa ficha caiu para mim, mas, como sempre, a questão da jornada. Eu, olhando o passado, eu vejo aquela ficha caindo. Mas na época em que essa pessoa chegou para mim e falou: legal, Virgílio, ganhou quanto? A ficha caiu, mas foi assim: ele tá botando areia no meu negócio. Isso daí não se fala. O orgulho, né? Não se fala. E depois eu fui pensando, não é que ele tinha razão? Então, tudo bem que você dê o seu melhor. Você tem que dar o seu melhor. Legal, massa. Mas se você não especificar, não colocar no papel os seus objetivos, você vai dar o seu melhor, não vai sair do lugar. Você vai dar o seu melhor no trabalho e vai sacrificar o seu casamento. Você vai dar o melhor no seu trabalho e vai sacrificar a sua relação com Deus. Você vai dar o melhor do seu trabalho e vai sacrificar a sua saúde. Quantos nós conhecemos que trabalham de segunda a segunda, dormem tarde, acordam cedo, porque acordam, parece de ressaca. Já passei por isso. Quando eu tinha sobrepeso, eu dormia tarde, acordava cedo, parecia que eu tinha levado uma surra. Meu corpo não estava aguentando. E eu não sabia onde eu queria chegar, aonde eu ia chegar. Só trabalhava, sacrificando as minhas relações pessoais em busca de um trabalho, em busca, às vezes, de um elogio. Ou seja, não performava, ficava satisfeito somente com aquilo ali. Não monetizava. Você está falando muito dinheiro. Não é. É porque eu não tinha objetivo. E muitos profissionais passam por isso. Cláudia, você é muito boa, parabéns. Joia. Realmente, isso é muito bom para o ego. É ótimo
eu me sinto bem. Tá, depois de passar essa questão do ego, estou no caminho, vou chegar lá, meus objetivos minhas metas estão sendo cumpridas, meus objetivos serão alcançados, então o elogio vai vir. Agora fazendo bem feito, claro. Porque também se você não fizer bem feito, se você não fizer um trabalho de excelência, se você não tiver uma vida de alta performance, você não vai alcançar seus objetivos. Também você não vai receber elogio. Também não vai fechar o contrato. Também não vai fechar o contrato. Exatamente. Para a gente finalizar esse episódio de hoje, eu quero que você traga uma mensagem, hoje é focada nos advogados, imagina que essa sua mensagem, todos os advogados, todos, eles vão ver de alguma forma, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, seja na TV, todos os advogados vão ver essa mensagem que você vai passar para eles. Então, vamos lá. Amigo advogado, se você está assistindo aqui esse nosso podcast, eu te convido a se questionar. Você está fazendo o seu melhor? Você tem metas claras, objetivos claros? Você sabe aonde você quer chegar? Então, eu te convido a sair dessa zona de conforto e se questionar. Tem um mundo a ser conquistado e você está disposto a realizar essa conquista, a chegar lá, a ter a vida extraordinária que você nasceu para ter? Então, esse questionamento eu te faço. Você está hoje na sua zona de conforto? Você sabe onde você quer chegar? Então, se você não sabe, procura, começa a enxergar quem você é, começa a ver ao seu redor essa zona de conforto que só te coloca para baixo, que só te coloca na mediocridade, no meio, e sai daí. Show. Existe um mundo de possibilidades que o mundo dá, as oportunidades dá, e talvez você só esteja na sua zona de conforto e não esteja vendo, não esteja enxergando. E para isso, o primeiro passo é você começar. Então, talvez você já esteja começando, vendo aqui esse podcast, e aí, para você continuar dando os passos, eu quero te convidar para o próximo episódio. Fica ligadinho aí na gente, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Show. Garganta seca. E aí? Garganta seca.